Olá, colegas da atenção primária. Meu nome é Adeildo Lucena, eu sou médico especialista em medicina de família e comunidade. Eu sou técnico da SES, né, e estou lotado no Telesaúde. Estamos aqui no auditório do CRM, cedido gentilmente para que nós pudéssemos falar sobre Covid-19. Na verdade, o que nós estamos demonstrando hoje, passando para vocês, é a nota técnica recomendatória que é da Secretaria de Estado da Saúde, essas recomendações para as equipes de atenção primária de Mato Grosso sobre o atendimento na situação pandemia pelo Covid-19, ok? Então, nós vamos dividir em algumas partes, né? E nesse primeiro momento nós vamos falar para todos os profissionais de saúde das equipes de atenção primária à saúde, ok? Bom, o vírus SARS-CoV-2, ele causa a doença Covid-19. Então, Covid-19 é a doença causada por esse vírus. Tem muita controvérsia ainda em tudo que se tem, né, hoje em dia, mas algumas coisas a gente já sabe com bastante evidência. É de alta transmissibilidade, 80% dos casos são leves, 5 a 10% dos casos graves com insuficiência respiratória. Letalidade vai variar da faixa etária e condições clínicas associadas. Muito bem, tem gráfico na nota técnica mostrando as faixas etárias e a letalidade por cada uma delas. A atenção primária à saúde, as equipes de saúde da família, têm papel fundamental no combate. Os trabalhadores da saúde precisam de EPI para atuar. Muito bem, o que acontece, por que a atenção primária funcionar? São vários motivos. Primeiro é que temos que continuar dando assistência à população. Segundo, nós precisamos identificar os casos que precisam de isolamento e, principalmente, identificar os casos graves, né? Então, é importante o papel da atenção primária. A gente pede que mantenham as portas abertas. Bom, eu gostaria de mostrar a vocês alguns gráficos, né? Na verdade, um Foxtrate e o manejo clínico desse paciente, o fluxograma. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte: atenção, estejam atentos, porque a cada momento isso vai mudar. A recomendação que nós temos hoje pode mudar amanhã e é importante que vocês estejam atentos a isso. Essa pandemia, ela está avançando rapidamente, então a qualquer momento pode ter novas mudanças. Muito bem, essas orientações que estão aqui, elas foram tiradas da recomendação da SES, que por sua vez foram embasadas no protocolo clínico do Covid na atenção primária à saúde do Ministério da Saúde. Outra coisa importante, antes de mais nada, a Constituição brasileira, ela garante aos municípios autonomia nesse sentido. Uma das competências da gestão local é a reorganização da rede de atenção à saúde, inclusive as tomadas de decisões, a fim de garantir assistência e vigilância em saúde conforme sua realidade. Olha, nós estamos no estado de Mato Grosso, que é imenso e as diferenças regionais são grandes. Dentro de um próprio município, as diferenças entre uma equipe de atenção primária e outra é bastante grande. Mas assim, compete ao gestor municipal organizar esse serviço, né, com a liberdade de acordo com as condições que ele tem. Lembrando sempre, os profissionais de saúde têm que usar EPI. Muito bem. Nós colocamos e lembrar a vocês o seguinte: isso, casos suspeitos de Covid, muda a cada momento. Então, hoje, casos suspeitos de síndrome gripal serão abordados como casos suspeitos de Covid-19, né? Em fase de transmissão comunitária, a atenção primária à saúde deve atuar na abordagem sindrômica do problema. Não exige mais identificação do fator etiológico por meio de exame específico. Gente, na atenção primária não faz o exame. Esses exames estão reservados para pacientes de casos graves e internados. Nós não precisamos fazer exame
para suspeitar, né, ou para pensar na atenção primária em confirmação. Não. O que nós precisamos é abordagem sindrômica, síndrome gripal. Pronto. O paciente vai chegar com a síndrome gripal, ele já considera como portador do coronavírus, ok? Como suspeito. Recomenda-se, né, que as unidades básicas de saúde estejam abertas e disponíveis para o atendimento à população. Gente, é preciso que as UBSs estejam abertas, né? Isso vai evitar a circulação de pessoas, a aglomeração nas unidades de referência, que vão ser unidades de referência. Que os profissionais das UBS façam acolhimento, classificação de risco e orientações à população. A equipe de atenção primária deve organizar o fluxo de atendimento da demanda espontânea a fim de beneficiar a identificação dos casos mais graves, seguindo a lógica da classificação de risco. Nós vamos mostrar mais na frente como vai funcionar. Apoiar a população do território, isso já é função nossa, né? Mas hoje nós temos os moradores de rua, então na área de abrangência cada um sabe no seu território as suas diferenças, né? Evitar atividades coletivas. Bom, então uma das nossas forças na atenção primária é justamente a atividade coletiva. Nós vamos, por hora, cessá-las. Atender apenas os casos provenientes de demanda espontânea. As agendas programadas, né? A gente tem que tomar cuidado só com problemas de doenças cujo agravamento, né, do quadro gere internações hospitalares. Então, assim, deixar de atender um paciente que está descompensando do diabetes, ele vai acabar internando. E aí vai complicar bastante a situação. Então, essa agenda, cada um de vocês vai ter que elaborar de acordo com a realidade local. Evitar aglomerações para as atividades de vacinação. Essa é uma coisa bem complicada, né? A vacina continua. Agora, vai ter campanha da gripe, então tem que cada uma equipe organizar para que não se aglomere, não junte muitas pessoas no mesmo local. Triagem neonatal, teste do pezinho, se possível fazer coleta domiciliar. Bom, o teste do pezinho, se as pessoas na família não têm nenhum problema respiratório, vai se dirigir à unidade de saúde para que continue fazendo. Ou a equipe vai destinar um profissional devidamente protegido, né, para estar fazendo essa coleta domiciliar. Programa Bolsa Família. Bom, as atividades coletivas, visitas domiciliares por conta do Bolsa Família, esse não é o momento. Nós temos que dar um tempo a essas atividades. Busca ativa de casos deve ser priorizada, se possível, quando se sabe de caso suspeito no território a fim de evitar a circulação do paciente. A visita dos profissionais deve ser feita utilizando todas as medidas de precaução para o contágio. Ora, temos que ir atrás dos casos suspeitos, para a gente poder isolar, orientar e também ver se é um caso leve ou um caso grave que precise ir para o hospital. Os agentes comunitários de saúde deverão priorizar as visitas aos usuários mais vulneráveis, idosos, gestantes, recém-nascidos, pacientes imunodeprimidos, monitoreando e orientando essas populações, viabilizando sua avaliação clínica pela equipe de saúde. Nós sabemos que os idosos, a mortalidade é maior, nós temos que ter cuidado com as gestantes, né, pacientes imunodeprimidos. Tem também uma tabela de todas essas patologias nessa nota técnica. Muito bem. Aqui o ACS, como todos nós, né, mas tome as medidas de precaução. Manter distância de 1 metro. Quando você for visitar, principalmente, pense nisso, né? Ou quando você receber uma pessoa que tem um caso que é suspeito ou que tem algum sintoma respiratório. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, pelo menos 20 segundos. Bom, nós temos aí o Dr. Ivo ensinando direitinho como é que você vai lavar essas mãos, né? E a gente vai disponibilizar isso também para todo mundo, porque as pessoas lavam as mãos de forma errada e por pouco tempo. Então, no mínimo 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool a 70%. Isso aqui é importante, evitar tocar os olhos, nariz e a boca com as mãos não lavadas, entre outros. É bom até quando está lavada a gente evitar tocar, né? Porque a gente acaba esquecendo, é um hábito. Bom, esse fluxo
Fast Track para atenção primária à saúde. O que é isso? A gente vai mostrar no gráfico como funciona. É justamente para você dinamizar o atendimento aos pacientes suspeitos, né, de síndrome respiratória. Para manejo na APS será utilizada a abordagem sindrômica de síndrome gripal para todos os pacientes com suspeita de Covid-19. Vamos ver como se dá isso. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, continuando a parte 1, aqui nós vamos ter, né, o Fast Track para atenção primária em locais com transmissão comunitária. Já é o nosso caso. Com transmissão comunitária, o Ministério da Saúde disse que todo o território nacional. Muito bem. Para manejo na atenção primária, nas equipes de saúde da família, será utilizada a abordagem sindrômica de síndrome gripal para todo paciente suspeita de Covid-19. Então, suspeita, síndrome gripal, já está valendo, ok? Muito bem. Todos os serviços de atenção primária e ISF é o alvo, todo mundo, a ideia é que todos adotem essa ferramenta. A metodologia, esse método derivado de protocolos de triagem de emergências, como o protocolo de Manchester, ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Covid-19. O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast Track e deve ser incorporado pelas equipes das unidades básicas de saúde. Então nós temos, quem trabalha na urgência conhece o protocolo de Manchester, é algo parecido, é para agilizar o atendimento, né? Muito bem. O objetivo, agilizar o atendimento de casos de síndrome gripal na APS, incluindo os casos de Covid-19, priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar contágio local com outros pacientes. Então veja bem, toda síndrome gripal, a gente tem que estar pensando no Covid-19. Equipes, quem que participa? Qual é a composição da equipe? Agente comunitário, enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem. Olha aqui, eles colocam o agente comunitário de saúde como primeiro contato, mas também quem estiver na recepção também pode ajudar, né? Até outros profissionais que não são profissionais de saúde podem fazer o papel do primeiro atendimento, mas tem que treinar, né? Aí cabe à equipe de saúde da família promover esse treinamento, ok? Muito bem. O fluxo deve ser sequencial e prioritário dentro da unidade de saúde da família. Olha só, o paciente deverá preferencialmente ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento, sem aguardar ou circular necessariamente por outros ambientes do serviço. Pode-se optar, idealmente, por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida em serviço, ou deverá ser encaminhado diretamente para a próxima sala. O serviço deverá determinar espaços estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas. Então, o ideal é, na recepção, o paciente chegou, você já define se ele tem sintoma respiratório na recepção, não se fala em febre ainda, é só se tem sintomas respiratórios, né? Seria tosse, dor de garganta, ok? Ou falta de ar. Bom, muito bem. Definiu isso? Coloque a máscara cirúrgica no paciente, certo? Álcool gel, direcione ele para uma sala que a gente botaria como isolamento respiratório. Essa sala tem que estar com porta fechada, janelas abertas. Bom, para que isso? Evitar o máximo que esse paciente circule por outros cômodos da unidade. Se não tiver, pode deixar o paciente num lugar cômodo fora da unidade. Agora, a gente sabe a realidade de cada equipe de saúde da família no estado de Mato Grosso. Tem equipes em locais muito bons, com mais condições de trabalho, e outras com péssimas condições de trabalho. Mas aí é uma questão do fluxo organizado nessa lógica, de acordo com a sua realidade. Fluxo deve ser sequencial, muito bem. Paciente procura a UBS, é isso que a gente começou agora. Isso aqui é o mais importante. Chegou, e agora? A UBS tem que estar como porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Paciente com prioridade no atendimento, acima de 60 anos, doenças crônicas e ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. Bom,
primeiro contato, agente comunitário de saúde, recepcionista, mas pode ser outro profissional. Bom, continuando, pessoal, olha só, primeiro contato. Quem recebe? Muito bem. O agente comunitário de saúde. Olha, vai ter um checklist para cada profissional, certo? Depois nós vamos falar sobre cada checklist. Ele vai preencher, né, questionar sobre queixas de síndrome respiratória, sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, desconforto ou esforço respiratório. Aqui não fala em febre, correto? Muito bem. A seguir ele vai encaminhar para o auxiliar, o técnico de enfermagem, ou para essa sala que a gente comentou agora há pouco. O auxiliar vai ter o checklist, nós vamos mostrar a seguir, né? Atentar nos sintomas respiratórios graves ou outro sinal, sintoma preocupante. Nesse caso, acione imediatamente o enfermeiro e ou o médico. Caso contrário, mantém a pessoa com a máscara cirúrgica e direciona para o atendimento do enfermeiro. Bom, se perceber uma gravidade ali nos sinais vitais, já tem que chamar o médico e o enfermeiro, ok? Muito bem, agora vai chegar no enfermeiro. Checklist, vamos mostrar. Seguir formulário do enfermeiro. Notificar, aí está aqui. Já chegou, se o enfermeiro constatou febre, porque aqui ele já vai definir isso, ele notifica. Ele coloca como suspeita de síndrome gripal e notifica, né? Aí a mesma coisa se apresentar sintomas respiratórios graves, né? Tem que chamar o médico. Caso contrário, mantém a pessoa com máscara cirúrgica e direciona para o atendimento médico. Muito bem, vai ter o checklist do médico e ele vai ter o formulário, classificar a gravidade, verificar comorbidades que contraindicam o manejo na APS, que nós vamos falar, né? E mais para frente a gente vai mostrar essa questão do acompanhamento clínico. Muito bem, caso leve, isso é importante, né? Síndrome gripal com sintomas leves, sem dispneia ou sinais de gravidade. Olha só. Começamos os problemas na atenção primária a partir de agora, não é mesmo? Síndrome gripal que apresente dispneia ou sinais de gravidade, saturação. Bom, oxímetro eu acho que poucas unidades ou nenhuma, não sei afirmar, mas as que eu conheço não tem, né? Taquipneia, hipotensão, taquipneia vai ter lá no fim, porque depende da idade. Hipotensão 90/60, né, abaixo disso. Piora das condições clínicas basais, né? Alteração do estado mental, entre outros. Aí nós temos lá algo mais explicando melhor essa questão. Comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar, doença cardíaca crônica, doença respiratória crônica, doenças renais imunossuprimidos, doenças cromossômicas, entre outros. Nós temos um quadro que vai estar detalhando melhor isso. Caso leve. Bom, se não tem comorbidade, né, que contraindica o isolamento em casa, domiciliar, então vai mandar esse paciente para casa, né? E aí nós vamos conversar sobre a questão do tratamento, de quais medicamentos pode usar mais para frente. Bom, mas é isso aqui, fazer o acompanhamento, né? O caso grave, estabilização e encaminhamento para o centro de referência por transporte adequado. Bom, as unidades básicas que a gente tem, estabilizar um paciente grave é algo surreal, né? Isso é um problema que a gente tem que falar. Primeiro, você não vai achar na unidade básica, a não ser em raras exceções, oxigênio. Se esse paciente chegar com a saturação menor de 95, você não vai ter acesso venoso. Pouquíssimas unidades têm equipo, tem soro para poder manter o acesso. O oxigênio necessário também você não vai ter, drogas vasoativas também não. Então a ideia é enviar esse paciente o quanto antes para uma unidade, um hospital de referência, ok? Bom, o caso leve, aí é o manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento 48 em 48 horas, presencial ou preferencialmente por telefone, de acordo com a necessidade clínica. Se familiares desenvolverem sintomas, orientá-los a procurar atendimento, se possível, já munidos de máscara. Então, essa 48 horas, ligar, não precisa ser um médico, né? Orientar também o paciente a ligar se tiver dúvidas, ok? Essa dúvida, se o técnico, o enfermeiro, né, não conseguiu, o médico vai buscar essas respostas, né? E está orientando as famílias também. Na frente nós vamos falar sobre, existe no protocolo, né, na nota técnica, mostrando como esse paciente deve ser isolado em casa. Também depende sempre pensar nisso.
na sua realidade. Pessoas que moram num cômodo, como você vai tirar um quarto só para eles, então fica uma situação bem complicada que cada um vai manejar. O importante é acompanhar o paciente, identificar rapidamente os casos graves, encaminhá-los o mais rápido possível, ok? Vamos continuar. Bom, esse aqui é o formulário do agente comunitário de saúde / recepcionista ou quem for atender esse paciente, né, com treinamento no primeiro contato. Olha só, queixa de sintomas de síndrome respiratória, tosse, dor de garganta, desconforto respiratório, com ou sem febre, não importa. Bom, então isso que a gente falou. Agora, de novo a realidade, tem lugar que não consegue nem tirar cópia para as equipes. A gente sabe que isso é uma realidade, mas assim, cada um dentro da sua realidade vai fazer aquilo que pode. O que não pode é atender o paciente sem EPI. Aí nós temos o formulário, né, do técnico de enfermagem, certo? Isso aqui tem que ser anotado no prontuário, tá? Ó, anotar a informação no prontuário, aquelas mesmas recomendações. Então aqui nós temos o que seria a maior dificuldade, né, a saturação de oximetria. Então, isso realmente para as unidades básicas é bastante complicado. Bom, esse ficou meio apagado, né, mas aqui é do enfermeiro, tá? Muito bem. Apresenta sintomas respiratórios? Sim, não. Agora vem a febre. Aqui o enfermeiro, ele já coloca a suspeição, né, de uma síndrome gripal. Agora, tem outras coisas, sinais e sintomas relevantes, aí tem que descrever. Caso suspeite de síndrome gripal, se tiver isso mais a febre, sim. Notificação imediata, né? Outras comorbidades, usa medicamento, apresenta alergia a medicamentos, histórias cirúrgicas prévias ou internações recentes. E embaixo nós vamos ter aquelas recomendações. Tem que anotar no prontuário, encaminhar imediatamente para o médico se há algum sinal de perigo. Bom, esse vai ficar mais comprido, que é o formulário, né, do médico, né? E a mesma coisa, revisão da história clínica, sintomas de síndrome gripal com ou sem febre, avaliar outros sinais e sintomas, diagnósticos alternativos, não vamos esquecer que as outras doenças continuam aparecendo. O próprio influenza pode estar, né, não ser o COVID, né, a Covid-19. Descompensação de comorbidades é muito importante. Então, a classificação de gravidade, né? Leve, isolamento em casa. Tem condições, não tem outra patologia que contraindique esse isolamento em casa, ele vai ficar em casa. Caso grave, estabilização e encaminhamento para centro de referência. Bom, centro de referência, né? No site do estado tem lá, né, os para cada região. A questão, a gente vai entrar de novo na realidade, um lugar muito afastado, né, a disponibilidade de ambulância para transportar para centro de referência, isso realmente é um problema bastante grave na situação, na dimensão do nosso estado, né, e na situação de cada equipe e cada município. Bom, mas estabilização, a gente já falou a dificuldade, o encaminhamento também vai ser uma dificuldade. Isso tem que organizar e ajustar dentro do seu município com o gestor de acordo com a realidade de vocês, né? Baixar um pouquinho. Bom, tá aí a definição, né, que nós colocamos do que fazer com caso leve. Avaliar a comorbidade que contraindicam isolamento domiciliar, né? Se possível, acompanhar na APS e realizar manejo clínico, medicamento sintomático, prescrever, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, né, para pessoas em condições de risco. No manejo clínico, vai ser a parte 2. A questão de fornecer atestado de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar, né, os CIDs aqui. E tem que anotar no prontuário todas essas observações, certo? Isso a gente vai falar melhor. Então, essa vai ser a parte 2 e aqui a gente encerra a parte 1. Olá pessoal, então vamos para a parte 2. Antes eu queria frisar algumas coisas. Bom, na unidade básica de saúde não vai ser coletado material para exame de diagnóstico do coronavírus. Não, esses exames eles vão ser destinados somente para os casos graves, pacientes internados, ok? Em casos graves, certo? Bom, as máscaras, né? Qual é o EPI da atenção primária? A máscara, né? Essas duas máscaras são equivalentes, tá? E
PFF2S, equivalente a N95. Elas têm um pouco de diferença, tem respirador, não tem. Muito bem. Na hora de colocar, né, nós temos a aula mostrando evitar tocar a parte interna da máscara, né? Senão você vai contaminá-la com a sua mão, ok? Muito bem. São duas coisas importantes. A máscara cirúrgica, ela não protege absolutamente nada. A máscara cirúrgica, ela é para ser usada no sintomático respiratório, ok? Então, sem exame laboratorial, sem máscara cirúrgica em profissional de saúde, e se você não está atendendo o sintomático respiratório, você não precisa nem usar a máscara, correto? E essa máscara, a cirúrgica é descartável, mas essa máscara similar à N95, você pode reaproveitá-la. Ok, vamos lá. Fluxo de manejo clínico na atenção primária à saúde em transmissão comunitária. Nós já estamos em transmissão comunitária, correto? Muito bem. Síndrome gripal. Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse, ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória, e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Claro, então assim, febre mais sintomas respiratórios, síndrome gripal, certo? Muito bem, só que tem algumas coisas, né, que eles colocam para acrescentar, que seria cefaleia, mialgia, artralgia e na ausência de outro diagnóstico. Na criança é um pouco diferente, né? Crianças menores de 2 anos, considera-se também como caso de síndrome gripal. Febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios, tosse, coriza e obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Então, essa questão da cefaleia, mialgia e artralgia é somente no adulto, ok? Agora, a grande questão, é um caso leve ou grave? Síndrome respiratória já definiu, o médico definiu. Agora, o importante para ele é fazer essa distinção. Muito bem. Síndrome respiratória aguda grave, indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal já definida e apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade. Apresentou sinal subjetivo de dispneia e já foi definido como uma síndrome gripal grave, referencial. Saturação de oxigênio menor que 95. Gente, a saturação a gente já discutiu, né? Bastante complicado, mas quem tiver leve, porque é muito importante. Sinais de desconforto respiratório, o aumento na frequência respiratória avaliada de acordo com a idade. Tem, né, quadro específico na nota técnica, a frequência por idade. Agora, vocês perceberam que o desconforto respiratório também é subjetivo e está junto com a questão do aumento da frequência respiratória. Piora das condições clínicas de doença de base. Ora, se você tem um paciente diabético, ele chegou lá descompensado e tem síndrome gripal, esse não pode ir para casa. Piora, hipotensão. Eu coloquei aí menor de 90 por 60. Ok? Né? Síndrome gripal e hipotensão, internação. Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa do nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Bom, atestado. Eu coloquei isso a parzinho, só porque assim, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Então, veja bem. 14 dias de atestado a partir do diagnóstico. É uma síndrome gripal, 14 dias de atestado. Tem 2 dias que eu estou assim, mais, né, 12 dias. Muito bem. Os contatos, isso é importante. Os contatos dessa pessoa também têm direito ao atestado, 14 dias. Se essa pessoa ficar doente, 14 dias a partir do momento que ela ficou doente, porque começa um novo ciclo de transmissão aí para essa pessoa. Muito bem.
deverá ser fornecido atestado de 14 dias, a contar do início dos sintomas, a todos os pacientes com diagnóstico de síndrome gripal, como também para os contatos domiciliares. O CID-10, para síndrome gripal, J11, certo? O específico para o Covid-19 é o 07.1. Olha só, nós vamos usar basicamente esse na atenção primária, certo? Agora, para facilitar a questão do CIAP lá, que é sempre meio chatinho, o CIAP de infecção aguda de aparelho respiratório superior, então vai ser CIAP 2R74, ok? Então isso é para dar uma facilitada. Agora nós vamos pegar e ir direto para o fluxograma, ok? Explicar o passo a passo do fluxograma, que é bastante comprido, mas é fácil. Mais informações a gente tem na nota técnica, é só procurar nos quadros que vai achar. Vamos lá? Vamos ver agora aqui o fluxograma, né? Fluxo de manejo clínico na atenção primária à saúde em transmissão comunitária, que é o nosso caso, certo? Isso para o coronavírus, né? Covid-19, nossa doença. Pacientes com sintomas de síndrome gripal, febre maior ou igual a 38, aferida ou referida, mais tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta. Aqui tem um Disque Saúde, né, para vocês, a população poder se informar melhor. Bom, a unidade comporta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Essa é a nossa função na UBS. Paciente com prioridade no atendimento, pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos, HIV positivo, transplantados e tem o quadro com mais doenças para que vocês se orientem aí na nota técnica. Paciente com doenças crônicas, gestantes e puérperas. Muito bem. Chegou na unidade? Coloca máscara na pessoa antes de orientá-la a higienizar as mãos. Oferta álcool gel. Chegou na unidade, agente de saúde ou quem estiver na porta, põe a máscarazinha, 20 segundos, ok? Muito bem. Estratificação da gravidade e manejo clínico. Aí entra o médico para poder fazer essa estratificação. Febre mais tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta e ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam o isolamento domiciliar. Essas comorbidades nós vamos ver nesse quadro aqui e tem também mais abaixo na nota técnica. Isso tem que definir febre, notificação imediata. Aqui você vai achar o formulário, certo? Muito bem. Digamos que agora esse paciente entre numa situação diferente, chegue com uma situação diferente. Síndrome gripal com presença de dispneia e ou os seguintes sinais e sintomas de gravidade, aquele que nós colocamos. Saturação menor que 95, desconforto respiratório, aumento da frequência, né? Piora das condições clínicas da doença de base, hipotensão, quadro de insuficiência respiratória aguda durante esse período sazonal em qualquer idade, certo? Muito bem. Em crianças, levar em consideração batimento de asa, nariz, triagem intercostal, desidratação e apetência, foi o que a gente falou lá atrás. Aqui a gente vê comorbidades que contraindicam o isolamento. Diabetes. Diabetes é uma avaliação criteriosa. Se está descompensado, está em via de descompensação, né? O diabetes sempre dá uma preocupação maior. Doenças cardíacas crônicas descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais crônicas descompensadas, imunossuprimidos, portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestante de alto risco. Gente, é assim, ó. O paciente chegou, ele tem esses sinais, gravidade. Ele chegou com síndrome respiratória, não tem, mas faz parte dessas comorbidades que contraindicam o isolamento domiciliar, encaminhamento para referência, ok? Muito bem, vamos subir mais um pouco. Muito bem, nós viemos aqui para esse quadro aqui, não é mesmo? Né? Onde a gente vai isolar o paciente. O isolamento domiciliar está indicado, quem definiu isso? O médico na sua avaliação clínica, ok? Manejo clínico na APS. O acompanhamento do paciente deve ser feito a cada 48 horas, seja frente a frente, realizar a visita domiciliar com medidas de precaução de contato. Gente,
sempre for fazer uma visita domiciliar num paciente que tem sintoma respiratório, né, é melhor então a gente usar o equipamento, a EPI, né, que é a máscara. Medidas farmacológicas, prescrição de fármacos para o caso de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação. Aqui está falando mais no uso do paracetamol e da dipirona e não está contraindicando o outro analgésico, só está sugerindo que é melhor um ou outro e na gestante melhor o paracetamol. Prescrever oseltamivir, que é o Tamiflu, síndrome gripal e pessoa com condição de risco. Ora, essas pessoas com condições de riscos, idosos, né, gestantes, puérperas com 45 dias, vai no gráfico lá, na tabelinha, olha essas doenças, se definir o síndrome gripal e for essa pessoa, vai usar o Tamiflu. As doses também nós temos lá na nota técnica, tem o quadro, porque a criança é por quilo, né? Tem uma variação também para os pacientes com insuficiência renal, é um caso específico, mas tem tudo definido, ok? Medidas clínicas, né? Revisão a cada 48 horas, preferencialmente por telefone, presencial ou por telefone, solicitando consulta presencial se necessidade de exame físico. Manter a alimentação balanceada e uma boa oferta de líquido. Olha, o que a gente orienta de medidas gerais para o influenza é o que você vai orientar como medidas gerais para o paciente com síndrome gripal, que pode ser o coronavírus, o Covid-19. O que você tem que ver é justamente o acompanhamento dele por telefone. Ou se alguém estiver em casa, já nas orientações, olha, se alguém adoecer na sua casa, tiver febre, tiver sintomas respiratórios, encaminha para a unidade para a gente avaliação, para classificação de risco, né? E até ver a questão de atestado, ok? Muito bem. Essa revisão a cada 48 horas pode ser o técnico de enfermagem, o agente, né, o enfermeiro ou o médico, né, para ligar para ver se houve alteração do quadro clínico, né? Se tiver dúvida do técnico de enfermagem, chama o médico e orientar as pessoas que se tiver alteração, já ligar para saber, não precisa ir na unidade, ligue, né, que os profissionais lá vão atender e falar quais as medidas a partir daí. Então, disponibilizar esse telefone. Gente, tem que pegar o telefone do paciente, né, no início e todas as consultas para você acompanhar, ok? Verificar a situação vacinal para gripe, se grupo de risco, gestante, crianças, puérperos, idosos e vacinar se necessário, ok? Cuidados domésticos do paciente em isolamento. Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. Então, você vai orientar o paciente se tiver algum problema para que ele ligue, né, e conte que problema que é esse que está, né, ou algum novo sintoma que apareceu. Manter o paciente em quarto isolado e bem ventilado até o fim do período sintomático. Destaque os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento: a higiene respiratória e os hábitos saudáveis de alimentação. Orientar que outros moradores da residência evitem contato com o doente, sobretudo se pertencem aos grupos de risco. Isso aqui é complicado, né? Se você tem um paciente com a síndrome gripal em casa e você, né, coabitando com um idoso, uma gestante, é realmente bastante complicado, tá? Orientar que outros moradores residentes evitem contato. Para maiores informações sobre a orientação quanto ao isolamento físico do paciente e precauções gerais e do cuidador, aqui tem o protocolo de manejo clínico, tá? Vocês vão ter que olhar isso, né? Mas de qualquer maneira é importante isso. A gente sabe às vezes que mora num cômodo só, né? Às vezes sabe que tem 2 cômodos, então assim, se der para ir para casa de outra pessoa, né, aí já vem aquela história, mas está circulando e vai dar contato. Mas um idoso, a gente tem que ter uma proteção muito grande, arrumar uma forma de que ele fique longe dessa pessoa com síndrome gripal. Lá de cima a gente vai olhar aqui, ó, atestado médico, certo, até o fim do período de isolamento, né? Monitoramento por telefone a cada 48 horas até o fim do período de isolamento. Acabou a história com esse paciente, né? Muito bem. Bom, mas digamos que os cuidados não fiquem legal, apresente sinais de gravidade, sintoma, e agora? Nós vimos lá, o paciente ficou em casa, mas quando liga para ele está apresentando falta de ar, então avalie, pede para vir na unidade avaliar, né, fazer a reavaliação e se classificar como grave, né,
você tem que encaminhar esse paciente para o transporte apropriado, né? Centro de referência. Aquele você já encaminhou, que você considerou grave. Agora esse aqui agravou posteriormente. Transporte adequado. Esse transporte adequado tem que ser fornecido pela unidade básica de saúde. Bom, pelo gestor para a unidade básica de saúde, né? Essa é uma questão que vai dar bastante complicação pela escassez de transporte adequado e pelas distâncias que nós temos no Mato Grosso. Muito bem. Atestado médico até o fim do isolamento, o paciente vai, mas isso já é no centro de referência. Acabou, saiu de lá, isolamento domiciliar após alta até o fim do período de contágio. Monitoramento por telefone. Esse paciente que você pegou grave, ele veio para cá, certo? Né? E transportou, ele foi para o centro de referência. Ele vai precisar de atestado e depois que ele sair, ele vai precisar de isolamento e a equipe de saúde da família vai fazer o monitoramento por telefone a cada 48 horas até o fim do período de isolamento domiciliar. Bom, é isso, né? A gente tem nessa nota técnica muitas orientações dentro dela que não dá para se falar de forma tão rápida, que eu recebi ontem essa nota técnica, e eu digo para vocês assim, nós da atenção primária estamos vivendo numa situação de risco como a população. Não, nós estamos em um risco maior, muito maior, porque nós vamos lidar com as pessoas doentes, não podemos nos isolar, a gente vai se expor. Então, se exponha com EPI. EPI para a unidade básica de saúde, nesse momento, são essas máscaras de proteção, que são similares à N95, né? A máscara cirúrgica não protege. Não protege. As meninas me desculpem, mas as unhas rentinhas, cortadas, sem esmalte, os anéis têm que sair, vocês vão lavar as mãos, eu gostaria até, vou tirar aqui, né, e falar para vocês, lavar as mãos, certo? Depois os dorsos, os dedos, o outro, né? Lavar se tiver um anel aqui, ou uma aliança, né, ela embaixo você não vai conseguir, vai ficar vírus, certo? Lavar, ok? Né? Isso, 20 segundos. Tá certo, pessoal? Eu sei que vai ter muita dúvida, seria legal que fosse uma apresentação online, né, em tempo real, para que todos pudessem participar e tirar as dúvidas. A gente vai providenciar isso, certo? Num período posterior, quando as condições técnicas em que a gente tem a questão da informática assim o permitirem. O Telesaúde também vai participar, né, e nós vamos fazer várias mesas de discussão, tudo à distância, né, para evitar aglomeração e a circulação maior do vírus, ok? Muito obrigado, é isso aí.